Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta Estudo número 11. Os 6 Passos da Salvação. No estudo anterior, aprendemos que vamos viver com Cristo na nova terra, onde habitará a justiça. Deus proverá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para aqueles que hoje buscam fazer a sua vontade. Hoje vamos aprender um dos temas mais fascinantes da Palavra de Deus, a salvação. De acordo com a Bíblia, todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus pelo pecado. O profeta Isaías afirma que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Para nos livrar das consequências do pecado e da morte eterna, Deus nos concedeu um presente. Mateus capítulo 1, verso 21 afirma: Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O evangelista João, no capítulo 3, verso 16, afirma: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O estudo de hoje está dividido em 3 partes: a salvação no Antigo Testamento, a salvação no Novo Testamento e 6 passos que o homem deve dar para confirmar a salvação. Em toda a Bíblia, a salvação é unicamente pela graça. Não há na Bíblia 2 métodos de salvação, apenas um. O termo usado para referir-se à salvação no Antigo Testamento é graça. Gênesis 6, verso 8, lemos: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 15, verso 6, nos fala de Abraão. Diz que creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Davi orou: Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Salmo 6, verso 4. No Antigo Testamento, o homem era salvo mediante a fé no Cordeiro que viria para tirar o pecado do mundo. Vejamos agora como ocorre a salvação no Novo Testamento. O plano de salvação que existe no Novo Testamento é uma continuação do plano descrito no Antigo Testamento. A Bíblia não apresenta uma mudança no plano da salvação. Lemos em Atos 15, verso 11, uma das crenças da Igreja Apostólica. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios 2, verso 8, confirma que a salvação é por meio da graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação foi concretizada na cruz do Calvário, onde Deus provou seu amor por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. A consumação final da salvação será na segunda vinda de Cristo. Na terceira parte do estudo de hoje, encontramos 6 passos que confirmam nossa salvação. O primeiro passo encontramos em Atos 16, versos 30 e 31, na experiência do carcereiro que perguntou a Paulo e Silas: Que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Não existe salvação sem crença no Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. O segundo passo está em Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Toda pessoa que aceita a Cristo passa por esse processo de arrependimento e conversão, ou seja, o abandono das coisas erradas. Biblicamente, arrependimento é repensar, deixar de praticar o que é mal, mudança de rumo. A conversão é chamada também na Bíblia de novo nascimento. O terceiro passo lemos na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Todo pecado confessado sinceramente a Cristo é perdoado. Não importa o que fizemos no passado, Deus nos concede o seu perdão, não levando em conta os tempos de ignorância. O quarto passo da salvação está relatado em Mateus, capítulo 19, versos 16 e 17, onde encontramos a história do jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O amor que o jovem rico tinha por Jesus não era suficiente para que o seguisse e seguisse aos seus mandamentos. Jesus disse: Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. O amor nos motiva, cria em nós o desejo de obedecer. Quando amamos verdadeiramente a Jesus, descobrimos que os seus mandamentos não são pesados. O quinto passo é apresentado em Marcos 16, verso 16. É uma declaração de Jesus: Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. O batismo é a demonstração pública que cremos em Jesus, que abandonamos o pecado e vamos viver de acordo com os seus ensinos deixados na Bíblia. O último passo para a salvação encontramos em Mateus 24, verso 13, na declaração de Jesus: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar é continuar praticando os ensinamentos que aprendeu. É a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos, dificuldades que encontramos pelo caminho. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53, verso 5, afirma que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Por meio do Espírito Santo, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito Santo renova nossa mente, escreve a lei de Deus em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, nos tornamos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação. Jesus nos dá o seu poder quando o aceitamos. João 1, verso 12, afirma que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Continue ouvindo a voz de Deus e aceite a salvação e o poder que Jesus dá para viver uma nova vida.